Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai falar daquele capítulo que introduz para vocês a termologia. Termologia é uma grande área da física que eu vou explicar o que é termologia pelas suas subpartes, né? Nós temos como subpartes da termologia, nós temos a termometria, a calorimetria, a dilatometria e a termodinâmica. Todos estão interligados, tá bom? Mas aqui nós temos só alguns conceitos, alguns exercícios, né? Nesse capítulo não vai cair tudo, a termologia inteira. Bom, essa palavra metria entende medida, né? Então, termometria, calorimetria e dilatometria. Então, este primeiro aqui é a medida da temperatura, isso vai cair, tá? Vou te explicar. A calorimetria a gente não vai ver, que é o cálculo do calor, mas o conceito de calor vai cair. E dilatometria, que é o cálculo da dilatação dos sólidos, dos líquidos e dos gases, tá bom? Só para você ver que está tudo interligado, quando há transferência de calor, a mudança de temperatura. E quando há transferência de calor, a gente calcula esse calor na calorimetria, a gente tem aí uma dilatação. E essa dilatação a gente mede lá na dilatometria. E a termodinâmica, né, que é uma parte também aí bem extensa, a gente estuda lá o comportamento dos gases quando ele faz essa troca de calor, tá bom? Bom, vamos lá com alguns conceitos para a gente começar aí o capítulo. Eu vou colocar para vocês o conceito de calor. Então, gente, praticamente nós vamos ver aqui termometria, tá? Que é o cálculo de temperatura. É isso, esse capítulo aí, essa introdução à termologia. É a termometria, calcular temperatura. Mas, para isso, eu preciso definir, né, preciso passar para vocês o conceito de calor, de energia térmica e de temperatura, que são coisas diferentes. Na termometria, a gente vai medir a temperatura. E essa temperatura ela é medida em várias escalas, para a gente dar esse número aí, fazer esse cálculo. Mas a gente vai ver basicamente a escala grau Celsius, a escala grau Fahrenheit e a escala Kelvin. Tá bom? Kelvin não tem bolinha assim, não. Bom, vamos lá. O conceito de energia térmica. Tá aqui, ó. O conceito de energia térmica. Eu vou pegar aqui uma xícara de café quente e vou colocar aqui partículas, né? Átomos e moléculas. Vamos pôr assim. Bem quente, ó. Saindo fumaça. Bom? E do lado eu vou colocar uma banheira com água, né, uma banheira bem maior, com bastante água. Então vamos colocar aqui, ó. Só que ela não está tão quente. Ela está morna, mas ela não está tão quente. Bom, o que é a energia térmica? A energia térmica é aquela somatória, né, das energias dessas partículas, porque as partículas elas podem transladar, rotacionar, vibrar. Então, toda essa energia de movimento aí que as partículas têm do composto, essas energias a gente vai chamar aí de energia térmica, ou seja, é a agitação dessas partículas que está relacionado aí à energia térmica, tá? Mas a temperatura, ela não está relacionada apenas à energia térmica. Ela está relacionada à média desta energia. Então, quanto maior a energia média, maior a temperatura. Então, olha só, o café, ele tem mais temperatura porque ele tem uma média maior. Então, se eu pegar aqui a energia dessas partículas, né, e somar, ela vai dar uma energia menor do que a da banheira. Certo? Então, a energia de movimentação das partículas da banheira, essa energia térmica, ela é maior na banheira, se eu somar.
Mas na hora que eu divido por partícula, como o café tem menos partícula, é menorzinho, e eu faço essa média, essa energia média, né, por partícula, ela é maior, porque tem menos partícula. Então, esta energia média, sendo maior, a temperatura do café é maior do que a da banheira que está morna. Apesar da soma ser maior que a do café, na hora que eu divido por esse mundo de partícula aqui, a médiazinha por partícula dá menor, essa energia média aqui, ela dá menor, portanto, a temperatura da água da banheira, ela é menor. Então, a gente, quando vai medir a temperatura, a gente vai medir exatamente aí essa média, né, dessa energia de movimentação aí, tá bom? Então, a temperatura, ela mede essa agitação das partículas, sim, né? Mas de forma média. E a energia térmica é exatamente essa energia, tá bom? E a temperatura está relacionada a essa energia térmica. Quanto maior a energia térmica, maior a temperatura. O calor, gente, é essa energia térmica aqui, só que em trânsito. Então, quando você fala assim, estou com calor, não está correto. Porque você não está com este calor, você está com a energia térmica. A partir do momento que essa energia térmica é transferida para outro corpo, aí a gente chama calor. Então, o jeito certo de falar é, estou ganhando calor, né? Ou estou com um grau alto de agitação molecular. Também pode. Então, eu desenhei aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um corpo que tenha maior temperatura e um corpo que tem menor temperatura, né, pelas leis da física, este corpo de maior temperatura vai passar a energia térmica para o de menor temperatura. Então, esse corpo de maior temperatura vai perder calor para este menor temperatura. Professor, até onde vai essa transferência de energia? Até eles atingirem o equilíbrio térmico, ou seja, quando a temperatura deles se igualarem. Então, quando você está num ambiente com vários corpos, né, todos transferindo energia térmica um para o outro, né? Eles entraram ali, cada um com uma temperatura diferente, com uma agitação diferente. Então vai haver ali uma troca de calor. Quando é que cessa? Quando todo mundo deste sistema ficar com a mesma temperatura. Isso chama equilíbrio térmico, tá bom? Bom, é isso aí que eu tinha para falar dessa parte conceitual. Não confunda conceito de temperatura com de energia térmica e de calor. Então, calor é energia em trânsito. E a energia térmica mede essa agitação molecular aí. A temperatura é uma medida, é um número para medir esse grau de agitação molecular. Gente, no livro tem a lei zero da temperatura, a lei zero da termodinâmica, é uma coisa tão óbvia, mas a gente tem que passar para vocês. Ele diz o seguinte, a lei zero da termodinâmica. Depois nós temos a primeira lei e a segunda da termodinâmica. Mas a gente vai estudar lá nos gases, tá? Aqui o livro trouxe a lei zero. A lei zero fala o seguinte, se o corpo A estiver em equilíbrio térmico com B e o B estiver em equilíbrio térmico com C, automaticamente o A está em equilíbrio térmico com C, né? Então, se o A equilíbrio térmico com B e se B equilíbrio térmico com C, então A equilíbrio térmico com C. É muito óbvio isso aí, né? Está todo mundo aí na mesma temperatura, já houve a troca de calor, já está todo mundo aí sossegado com a mesma temperatura. Bom, agora a gente vai para a termometria mesmo, né? Vamos medir esta temperatura. Bom, para medir esta temperatura, a gente precisa de um aparelhinho que chama termômetro. O termômetro, ele trabalha de várias formas, de vários tipos, mas todos têm alguma variável física que é afetada pela variação da temperatura. O que eles fazem é graduar, não é? Então, existe aí alguma propriedade física que é alterado pela variação da temperatura. Então, a gente faz uma graduação aí. Mas essa propriedade física, ela pode variar de várias formas, né? São várias propriedades. Nós temos o termômetro clínico, que é aquele que utiliza um líquido, que quando ele ganha calor, ele dilata, e aí nós temos uma graduação, né? Vocês conhecem esse termômetro clínico aí. Nós temos aquele de resistência elétrica, porque a resistência elétrica de um condutor ela é afetada, sim, pela temperatura. Maior temperatura, como é que está essa resistência? A gente gradua isso e cria um aparelhinho de medida. Bom, vamos ver mais aqui. Nós temos o de lâminas bimetálicas, que também utiliza dilatação.
só que agora de corpos sólidos, né? Não mais de líquidos. E aí você gradua. E nós temos também o termômetro a gás, que ele mede, ele faz a graduação com a variação, ele faz a medição com a variação da pressão do gás quando ele muda a sua agitação térmica, ou seja, quando ele muda a sua temperatura, devido a essa pressão ser maior, né, ou menor, aí eles fazem a graduação. E nós temos o termômetro de radiação, que está aqui. É aqueles que foram utilizados lá na pandemia, né, que tinha um receptorzinho da sua onda de calor, porque a sua onda de energia térmica, né, que vinha lá de você, era recebido pelo instrumento e ele era graduado, porque quando você está com febre, você emite mais energia térmica, né? Você está com as moléculas, as partículas mais agitadas. Então eles fazem uma graduação naquele termômetro. Eu tenho um, depois eu vou levar para vocês lá na sala, tá? Esse de energia térmica emitida aí, e ele mede a sua temperatura. Bom, esses são os tipos de termômetro. Voltando aqui, agora vamos medir, né? Vamos medir temperatura. Deixa eu fazer aqui, eu vou colocar 3 termômetros, um do lado do outro. Um em graus Celsius, eu vou tirar a fórmula para vocês, tá? Eu não sei se essa fórmula vai ser fornecida. Eu vou colocar aqui 3 graduações. Um em graus Celsius, um em grau Fahrenheit e um em Kelvin. Para construir escalas, eu preciso de 2 pontos fixos, que é igual no mundo inteiro, né? Um ponto fixo que nós temos de grau de agitação molecular é o ponto de gelo mais água. Se nós tivermos gelo mais água líquida, ali nós temos um grau de agitação molecular único no mundo inteiro. Gelo e água é igual no mundo inteiro. Então, quando a gente tem este ponto, né, a gente vai lá e gradua no grau Celsius o valor 0. A gente vai lá no grau Fahrenheit e gradua 32, porque é assim que foi graduada essas escalas. No grau Kelvin, a gente coloca 273. Não questione esses valores. Eles foram fixos. Se você quiser criar um outro termômetro, você coloca aqui, dá o nome da escala e põe o sobrenome da pessoa, porque tanto o Celsius, quanto o Fahrenheit, quanto o Kelvin foram pessoas. Talvez não... eu vou pôr meu sobrenome aqui, né? Vou criar uma escala para mim. Ninguém vai usar porque você não é famoso. Talvez, né? Você fique aí. Aí vai ter uma escala no seu nome. Bom, aí eu preciso de um outro ponto fixo, senão não consigo fazer a continha. Aqui eu vou colocar um outro grau de agitação molecular que é único no mundo inteiro, que é a água líquida mais água em forma de vapor. Né? Se tiver água líquida mais vapor coexistindo, aquele grau de agitação é único. Ali naquele ponto fixo, no grau Celsius, eu vou chamar de graduação 100. Então, no Celsius tem 100 partezinhas aqui. No Fahrenheit, eu vou colocar 212. Se você pegar 32 e subtrair 212, vão dar 180 subdivisões. Qual que é a conclusão? 1 grau, a variação de 1 grau no Fahrenheit não é igual à variação de 1 grau no Celsius. Tá bom? Porque os risquinhos do Fahrenheit, eles são mais... Professor, nunca ouvi falar do Fahrenheit. Se você for em um país, por exemplo, como os Estados Unidos, lá é comum usar o Fahrenheit. Aqui no Brasil é o Celsius. O Kelvin, que é 373 aqui, ele tem a mesma quantidade de risquinhos do Celsius. Então, a variação do Kelvin é igualzinha do Celsius. Tá? Por quê? Porque aqui tem 100 partes, né? Bom, se eu quiser montar a fórmula geral dos 3, eu pego uma temperatura qualquer aqui em Celsius, uma temperatura qualquer aqui em Fahrenheit e uma temperatura aqui qualquer em Kelvin. E agora eu vou fazer uma interpolação. Interpolação é uma regra de 3 com variações, tá? Olha só como é que eu vou fazer. Isso aqui é um pedacinho e isso aqui é um pedação, tá? Porque é uma régua. O termômetro é uma régua. Tá? Com espaços iguais para as 3 escalas. Então, eu vou pegar o pedacinho do Celsius. Esse pedacinho aqui do Celsius é Celsius menos 0 está para. O pedação do Celsius é 100 menos 0. Tá? Isso aqui é uma regra de 3 com variações. Se chama interpolação. Bom, agora eu vou pegar o pedacinho do Fahrenheit.
que é F menos 32. Então, qualquer escala que eu criar, eu posso atribuir valor para ponto fixo do gelo e do vapor e para um número que eu quiser e eu tenho uma relação aí com as conhecidas, tá? Agora eu vou pegar o pedação da Fahrenheit, que é 212 menos 32. Ficou pequeno aqui. Vamos pegar o pedacinho do Kelvin. Kelvin menos 273. Agora vamos pegar o pedação do Kelvin, que é 373 menos 273. Bem, vamos fazer conta, né? Vai dar C sobre 100 é igual, estou fazendo a conta aqui, F menos 32, dividido por 212 menos 32, que dá 180, que é igual ao do Kelvin, que é K menos 273, o Celsius, o Kelvin é 100 também. Tá bom? Vamos simplificar? Se eu simplificar isso aqui, todo mundo aqui acho que dá por 5, né? Por 20, eu acho que dá por 20. Vamos ver aqui, ó. Acho que dá por 20. Vai dar C sobre 5, F menos 32 sobre 9, tá? Que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Pronto, tirei a equação que transforma Fahrenheit para Celsius, Kelvin para Fahrenheit, e aí vai. Professor, e agora? Agora é fazer exercício para transformar de uma escala para outra, tá bom? E aí, se ficar uma conta confusa aí, a gente usa a calculadora. Eu vou fazer exercício agora. Tudo bem? Bem, pessoal, vamos fazer um exercício aqui, que é o seguinte, ó. Antes de fazer o exercício, transformar de graus Fahrenheit, 104 graus Fahrenheit, para graus Celsius e para Kelvin. Eu vou mostrar a foto deles, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Primeiro a foto do Anders Celsius, a escala Celsius aí que a gente utiliza no Brasil. Então, quando a gente fala assim, nossa, o ar-condicionado está com uma temperatura de 20. 20 o quê? 20 graus em homenagem a ele aí, ó, Anders Celsius. Tá bom? Ele que deu origem à escala que a gente usa aqui. O Fahrenheit, que é o Daniel Gabriel Fahrenheit, que é esse aí, ó, tá? A escala dele muito utilizada nos Estados Unidos, que é meio padrão lá, né? E aí você tem essa escala Fahrenheit, ó, em homenagem a ele aí. Qual que é o ponto de gelo dele? 32. Qual que é o ponto de vapor dele? 212. Tem mais risquinhos nos termômetros, né? Aí, o Kelvin é esse aqui, ó. Bom, você tá vendo a foto aí no seu vídeo, ó, é o Lord Kelvin, tá? Que a gente usa muito na química. Bom, então vamos lá fazer o exercício. Bom, a fórmula é aquela que eu tinha provado para vocês, né? É bom você guardar, eu não sei até que ponto eles fornecem. Então vamos passar Fahrenheit para Celsius primeiro. Então vou pegar essas duas equações, essas duas razões aí, nessa primeira equação. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Bom, então vamos pegar o Fahrenheit que ele deu, que é 104 menos 32 sobre 9, né? 104 menos 32, ó, vamos fazer na calculadora aqui. Deu 72, né? Então aqui deu C sobre 5, 72 sobre 9. 72 dividido por 9 dá 8. Aí você multiplica cruzado, 8 vezes 5, 40 graus Celsius. Então, 104 graus na escala Fahrenheit é 40 na Celsius. Bom, vamos pegar o Celsius agora e vamos levar para o Kelvin. Pode ser? Aí eu vou utilizar C sobre 5, Kelvin menos 273 dividido por 5. O 5 eu posso cortar. Aí vai ficar 40 é igual a Kelvin menos 273. Aí o Kelvin vai dar 273 mais 40. Se você fizer essa conta aí,
Ó, 273 mais 40. 313 Kelvin. Kelvin não tem o grau, tá? 313 Kelvin. O Kelvin ele tem uma particularidade, né? O zero dele, que é chamado zero absoluto, se você for transformar para Celsius, o zero Kelvin dá menos 273 graus Celsius. É aquela agitação ali limite, né? Das partículas. É como se as partículas estivessem assim, ó. Entendeu? Sem agitação nenhuma. Nem rotação, nem vibração, nem translação. É o zero absoluto. Bom, se você transformar aí para Celsius é menos 273. Bom, beleza. Fizemos aí a conversão, agora eu vou te passar um exercício. Eu quero que você faça. Tá bom? Ó, lembre-se, a variação do Celsius é igual à variação do Kelvin, mas que é diferente da variação do Fahrenheit, tá? Por quê? Porque o Fahrenheit ele tem 180 de divisões, enquanto os outros têm 100. Então, se o Celsius variar 20 graus Celsius, o Kelvin vai variar 20 Kelvin. Mas o Fahrenheit não vai variar igual ao Celsius e o Kelvin. Por quê? Porque quando você tem lá 1 grau no Celsius de variação, né, você pula de 20 para 21, de 30 para 31, de 27 para 28, o Fahrenheit ele tem uma variação de 1,8. Então, 1,8 graus Fahrenheit. Porque ele tem mais risquinhos, né? Então, 1 Celsius aqui, ó, se você pegar, ele tem 1,8 de Fahrenheit. Bom, o exercício que eu quero que vocês façam o exercício que eu quero que vocês façam é esse aqui, ó. Vamos transformar. Só de transformação, tá? Para ver se vocês entenderam. Deixa eu trocar a cor aqui. Eu vou pegar uma temperatura agora em Kelvin, tá? Kelvin. Sei lá, vamos pegar em Kelvin. Ah, Kelvin não tem negativo, viu? Porque a menor temperatura lá do Kelvin é o zero. Então, Kelvin não tem negativo. Então, vamos pegar o Kelvin valendo 100 Kelvin. 100 Kelvin. Aí eu quero que você transforme 100 Kelvin para graus Celsius e eu quero que você transforme o Kelvin para graus Fahrenheit. Lembrando que pode não dar exato, você usa calculador. Eu coloquei um valor aqui que deu exato. Então, quero que você transforme 100 Kelvin em graus Fahrenheit, em graus Celsius e 100 Kelvin em grau Fahrenheit. Eu vou perguntar depois quanto que deu isso aí para vocês. Tá bom? Então, essa aí era a introdução à termologia. A gente praticamente viu só a termometria, né? E alguns conceitos aí da termologia que são importantes. E faça bastante exercício aí de termometria, tá? Eu fiz o mais simples aí. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima.